O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, estamos perto do fim? Antes da gente começar, dá o teu like aí, deixa o teu joinha, compartilha com teus contatos, ativa o sininho para que você possa receber as notificações, para que mais pessoas possam agregar esse trabalho que a gente tem feito através do YouTube. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versos 18 e 19. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o anticristo, ou seja, o inimigo de Cristo, está vindo, pois agora muitos anticristos já têm aparecido. Esses falsos profetas, esses falsos ensinadores da palavra que vêm através de gerações aparecendo por aí, João já falava desde aquela época. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo, do nosso meio. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Não eram dos nossos. Aqui o apóstolo João escreve aos fiéis da Ásia Menor, a atual Turquia, denunciando os falsos ensinos que geraram essas distorções acerca do evangelho, irmãos. E muitas vezes a gente fica pensando, quem será o anticristo? Fica se especulando, será que é o fulano, será que é o Beltrano? Já chegou, já está aqui. O que vai acontecer? E a gente fica especulando e as escrituras não nos ensinam, não nos direcionam a ver isso, apenas a observar os sinais que precedem a vida do Cristo, para que obviamente estejamos preparados como igreja para o arrebatamento, porque nós cremos que nós não estaremos mais aqui quando houver realmente a manifestação do anticristo. A igreja será arrebatada e nós seremos realmente transformados nos ares. Eu creio piamente nessa profecia, irmãos. O evangelista João, ele continua a sua carta no capítulo 1, versos de 10 a 13. A palavra, o verbo, estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, veio para o seu próprio povo, o seu próprio país, mas o seu povo não o reconheceu. Porém, alguns creram, alguns judeus até creram em Jesus, creram nele e o receberam. E a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por descendência natural, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Irmãos, apesar das guerras e dos rumores de guerras, as guerras atuais especialmente que tenham ocorrido ali no Oriente Médio, por serem cumprimento das profecias descritas em Mateus 24:6, compreenda que a guerra de Israel ali na faixa de Gaza contra o Hamas, ela vai muito além desta profecia da guerra e dos rumores de guerras. E muito além também de uma guerra de família, ou seja, de uma guerra dos descendentes de Abraão, os filhos dele. Os descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com a escrava Agar, e o Isaac, que foi gerado com sua esposa Sara, mas é consequência do desprezo, da rebeldia ao verbo. Todo esse povo está sofrendo, toda essa confusão permitida por Deus aconteceu justamente por esse desprezo quando Jesus veio para os seus e eles repudiaram, refutaram a presença desse Deus aqui no planeta Terra. Mas ainda não é o fim. A palavra nos diz que apesar desses muitos sinais, ainda não é o fim. Veja o que o evangelista Lucas fala no capítulo 13, verso 34, a mesma palavra também em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Nesse texto, irmãos, Jesus acusa, ele adverte e lamenta a rebeldia de Israel. E mesmo depois de terem presenciado o seu amor, a sua graça, seus milagres, depois de terem ouvido o seu ensino, o rejeitaram. Mesmo depois do cumprimento da profecia de Zacarias sobre a vinda de Jesus, profetizada 520 anos antes do nascimento de Cristo. Mas eles não se arrependeram dos seus pecados. O coração endureceu de tal forma que mesmo lendo as profecias que constam na Bíblia deles, no livro dos profetas, lá na Torá, o profeta Zacarias no capítulo 9, verso 9, veja o que diz a Sagrada Escritura. Zacarias falando: alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, essa nação aqui da terra, lá no povo de Israel, irmãos. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta.
mesmo tendo ocorrido, eles tendo contemplado e conhecendo as Escrituras, eles não conseguiram associar esta passagem bíblica ao episódio quando Jesus entra em Jerusalém montado naquela jumentinha, que é o que os católicos chamam como o Domingo de Ramos, aquela festa tradicional católica. Para o pessoal que não lê Bíblia, mas conhece aquela festa, assistir a filmes bíblicos, é deste episódio que os judeus testemunharam. E aqui o próprio Zacarias, 520 anos antes do nascimento de Cristo, já falava. Para você ver, irmãos, como a cegueira espiritual é algo que ela independe do intelecto. Porque o povo judeu é um povo extremamente avançado, intelectualmente, tecnologicamente, são abençoados por Deus. Mas eles têm essa presunção, essa arrogância, essa prepotência que vem de gerações. E por isso não conseguiram enxergar que ali estava o Rei da Glória. Mesmo assim, Jerusalém continuava fria, indiferente, em desobediência, com uma religiosidade hipócrita, fiel e hipocritamente servindo apenas a sua liturgia, com seus sacrifícios materiais, mas sem ofertar verdadeiramente o seu coração a Deus, conforme predisse o próprio profeta, outro profeta maior ali da Bíblia, no capítulo 29:13, cuja palavra depois o próprio Jesus repete no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 6 a 7, você que está lendo Bíblia. Quando Jesus fala está escrito, ou quando ele comenta que realmente isso já foi falado na escritura judaica, para nós cristãos entendemos também que tudo que ele está falando, ao vir cumprir o desígnio que ele veio aqui nessa terra, ele não veio além daquilo que o próprio Pai o mandou para que as escrituras fossem cumpridas, aquilo que havia sido escrito antes da vinda dele, como acabei de falar de Zacarias, agora aqui falo de Isaías. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 6 e 7, Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, citando as escrituras. Jesus na cara dos fariseus, irmãos, que coisa tremenda. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, que me ama, mas na verdade seu coração está bem longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis, doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Jesus conhecia a frieza do coração daquele povo, irmãos. Ele conhecia e os fazia tomar consciência da sua religiosidade, de que era um povo que matava os profetas que tinham sido enviados para exortá-los, apedrejavam os mensageiros da sua palavra quando a palavra não vinha de encontro aos seus interesses, quando os contrariavam, eles refutavam, matavam mesmo, não tinha papo, não tinha conversa. E a consequência dessa rebeldia está descrito também nos capítulos 13 e 19 do Evangelho de Lucas. Veja o que Lucas fala no capítulo 13, verso 35. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada, disse Jesus. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Novamente Jesus recitando um texto que os judeus conheciam. Eles estudavam, eles liam. Salmo 118, verso 26. Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Mas não, esse Jesus, o filho de José com a Maria, não, para com isso, não é esse aí não. É um outro. O que vai vir é um outro. E esse outro que vai vir, que eles estão esperando, que eles pensam que é o que vai vir como Cristo, é o é o contrário, é o inimigo de Cristo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 41 e 48, Lucas continua: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, trincheiras, e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores, os vendilhões do templo. E ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito, lá em Isaías, de novo recitando as escrituras, capítulo 56, verso 7. Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo, num covil de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam um jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Preste atenção quanto a isso que Deus fala aqui nessa palavra. O fato de nós estarmos aqui lutando, pregando a palavra, por maior que sejam as opressões, as enfermidades, as lutas espirituais que o inimigo usa como estratégia para tentar matar, roubar e destruir o povo de Deus, uma vez permanecendo na presença dele, ainda que nós balancemos
dizemos, ainda que nós nos dobremos como junco, cair todavia nós não cairemos, porque há um Deus que nos sustenta, irmãos. Há um Deus que faz com que nós permaneçamos em pé, porque há um propósito descrito lá em Marcos 16:15, para que a gente vá a toda a terra e preguemos o Evangelho. Porque enquanto não se cumprir esse tempo da pregação do Evangelho a todo o povo gentil, o Cristo não virá salvar essa terra, não virá arrebatar a sua igreja enquanto esse Evangelho não for pregado em todo lugar. Daqui a pouco mais eu vou falar sobre isso. Portanto, tem um propósito, tudo isso. E essa profecia ela foi cumprida no ano 70 depois de Cristo. Veja, observemos que o Senhor afirmou em Lucas 3:34 que ele quis juntá-los sobre as suas asas de amor, como uma galinha protege seus pintinhos, mas eles rejeitaram a proteção de Deus e a profecia de destruição de Jerusalém, descrita em Lucas 13:35. Nesse texto de Lucas 13:35 e Lucas 19, de 41 a 48, foi cumprido o ano 70, onde os judeus se revoltaram contra o domínio romano e Jerusalém foi tomada pelo exército do comandante romano, general Tito, que depois veio tornar-se imperador de Roma. Tudo isso já aconteceu. As muralhas do templo foram totalmente destruídas e a cidade ficou em ruínas. Sobrou apenas o muro das lamentações, irmãos, que é a parte que restou do muro de arrimo, que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal, mas que em si mesmo não integrava o templo que foi destruído pelo general Tito. Perceba que a palavra foi profética, quando Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra, nem mesmo os alicerces ficaram de pé. Nem os alicerces foram mantidos, até os alicerces foram destruídos, porque o povo quis cavar ouro. Dizem os estudiosos, estudos arqueológicos, que o ouro que escorria entre as pedras, tudo foi retirado, sequer os alicerces permaneceram. Só permaneceu aquela muralha de Jerusalém, porque através daquela muralha, onde os judeus cultuam e ficam reverenciando Deus, é a única construção que é esse muro de arrimo que ficou até ali os dias de hoje, como prova arqueológica e histórica de que toda a escritura realmente ela é real, ela é verdadeira. Portanto, irmãos, entenda, Deus ele não aceita nenhuma espécie de idolatria. E devido à idolatria dos judeus por Jerusalém, a qual virou objeto de desejo, denunciada pelos profetas, razão das suas mortes, culto ao lugar sagrado, sob o comando dos sacerdotes, para eles, Deus só habita naquele lugar, Deus só é Deus no templo. Eles se esqueceram do principal, da prática do amor às pessoas e não a algum lugar. E mesmo hoje, assim como os judeus, muitos cristãos também estão idolatrando a sua religião, o seu testemunho, o seu ministério, a sua santidade, o seu conhecimento, sem sequer se arrependerem dos seus pecados e sem praticarem as obras da fé, que é a oração, o estudo da Bíblia, a prática e obediência à lei de Deus, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, servindo aos outros. Perceba que é um ciclo vicioso, é aquela famosa roda de hamster. O povo cristão fazendo exatamente como o povo judeu fez no passado e faz no presente. O desprezo às Escrituras, não reconhecendo Jesus como Senhor, até porque a Bíblia deles é diferente, né? Nós adulteramos aos olhos deles a Bíblia, colocando esse Novo Testamento, porque eles não reconhecem uma nova aliança, eles só reconhecem a aliança de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó. Eles não conseguem entender que a partir de Cristo todas as coisas foram feitas novas. Eles não conseguem entender isso, e essa é a grande dificuldade deste povo. Irmãos, entendam que tudo isso é permissão de Deus. No tempo oportuno você vai ver os milagres que Deus fará através dessa dureza de coração. E mesmo hoje, essa dureza continua no povo cristão, e é difícil, porque a gente tenta explicar para irmãos, muitas vezes crentes de igreja de muitos anos, eles não conseguem entender essa basicalidade de adorar Deus no Espírito e em verdade. Essa mesma cegueira que fez com que esse povo endurecesse o coração, o povo judeu, os cristãos também têm repetido, e a gente fica cada vez mais triste de pregar o Evangelho, porque há muitos maus pastores. Hoje mesmo ainda havia pessoas falando mal de pastores, eu tive que endossar o que eles dizem, porque realmente é verdade. Eles estão aí denigrindo o trabalho que a gente tem procurado fazer com excelência, honrando a palavra de Deus, mas muitos estão totalmente descomprometidos devido à apostasia, esses anticristos, os quais desde muito tempo já está aqui na terra, esse espírito já está agindo. O anticristo encarnado, materializado, não chegou ainda, falta pouco, mas o espírito já está aqui há muito tempo, irmãos. Agora entenda que Deus, na sua infinita misericórdia e fidelidade, ele fez um pacto com Abraão. Apesar do judeu ser o que ele é, apesar da indiferença dele, esse pacto de Abraão, sua descendência, ela é eterna. Ainda que o judeu seja essa casca de ferida, esse coração endurecido, ele vai honrar aquela nação, pode ter certeza disso, porque Deus ele não muda, ele é fiel. Esse pacto abraâmico, ou aliança abraâmica, foi o pacto realizado entre Deus e o patriarca Abraão e sua descendência.
Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22:17. Farei com que seus descendentes sejam numerosos quanto as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Vencerão seus inimigos. Gênesis 12, 2 e 3. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, Abraão, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Entenda que até quem não é judeu, quem se volta para esse Deus Todo-Poderoso, vai ser abençoado. Por que o judeu é próspero? Por que o judeu, mesmo espalhado por todo o planeta, vocês podem ver que só depois de 1948 que eles vieram realmente ser nação, porque até então eles só eram uma cultura, quase que uma raça, mas não tinham uma nacionalidade judaica, porque a própria história deles, de teimosia, de rebeldia, de idolatria, fez com que eles se distanciassem deste Deus maravilhoso, não reconhecendo o seu filho quando veio encarnado aqui na terra. O próprio verbo que se fez carne, como o apóstolo João fala no primeiro capítulo do Evangelho de João. Veja que para o judaísmo, irmãos, este pacto se cumpriu através do filho Abraão, o Isaac, e o filho deste, o filho de Isaac, no caso Jacó. Este pacto se demonstrou através de uma aliança eterna de fidelidade deste povo, representada pelo cumprimento da Torá, que é a Bíblia judaica. Então eles são fiéis a isso. Eles só reconhecem Deus através de Moisés, através de Abraão, e não reconhecem o filho encarnado na terra. Que nada tem a ver com o tratado de paz abraâmico, tá, irmãos? Esse tratado de paz, que foi assinado agora em setembro de 2020, entre os Emirados Árabes e o Israel, é um tratado de paz entre homens, não tem nada a ver com a aliança de Abraão, para não ficar nenhuma confusão. Já no islamismo, que são esses países que estão brigando ali contra Israel, eles creem neste pacto feito por Ismael, que é o filho da escrava, que de acordo com a tradição islâmica, seria o ancestral do povo árabe. E no cristianismo, crê-se que este pacto só atinge a sua plenitude com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda, obviamente, que ele tenha sido firmado com o povo de Israel. Você vai entender daqui a pouquinho, esse Jesus que ele fala o tempo inteiro que ele veio para o povo de Israel, ele veio para salvar o judeu. Mas, no decorrer dos fatos, ele foi vendo a indiferença daquele povo e ele começa a abrir o seu evangelho para o povo gentil. Porque a intenção de Jesus era salvar o povo judeu para que o povo judeu fosse protagonista da pregação desse evangelho na terra. Mas eles não quiseram. Por isso que eu e a pastora estamos dando uma lenha, irmão, porque a gente sabe que alguém tem que fazer. Sabe aquela história? Não tem tu, vai tu mesmo? Alguém tem que pregar. Alguém que já viveu essa experiência com Deus e despreza esse evangelho e só tenta viver das benesses que ele produz na sua vida, isso vai ser requerido no dia da redenção. Pode ter certeza disso. E é isso que me dá temor, não é medinha, é temor. Pelo fato de Deus ter feito o que fez na minha vida, eu jamais virei as costas para ele, entender que eu tenho que falar desse amor. Por isso que a reunião do cordão, que quinzenalmente acontece aqui, faz com que nós nos debrucemos em estudar as escrituras para te levar essa verdade e você entender o que está acontecendo. Portanto, sem Jesus, irmãos, entenda que o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, esse conflito no Oriente Médio, o Hamas, com apoio do Irã, Hezbollah, a Jihad Islâmica, tudo isso que você está vendo nos jornais hoje aí, eu estou falando de atualidade, tá, irmãos? Não é só Bíblia, é a atualidade, vai vir notícia. Todos estão reunidos contra Israel. E tudo isso é fruto da rebeldia de todos aqueles povos ao não reconhecerem Jesus como o Messias, como o Cristo, ou seja, o ungido, o Salvador, o prometido por Deus para mudar o mundo, que já estava sendo descrito nas Escrituras no Antigo Testamento e eles não levaram em conta. E nós vemos nos evangelhos, já no Novo Testamento, essa ambivalência, essa aparente contradição de Jesus ao amar aquele povo e ao mesmo tempo passar o chicote neles. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ali no capítulo 15 de Mateus, versículo 24, quando Jesus responde àquela mulher cananeia, que chega desesperada aos pés dele, pedindo que ele libertasse a filha dela, que era uma filha endemoniada, e Jesus deu no meio dela: eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher se humilhou, continuou ali no capítulo 15, verso 27, sim, Senhor, eu entendo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus foi tocado, irmãos. No versículo 28 do mesmo capítulo ele fala: ô mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele momento a sua filha foi curada. Então ele começou a ter esse confronto entre o que ele veio fazer, o papel, o porquê de o pai ter enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ele para pregar para o povo judeu, mas eles estavam tudo de queixo duro, não queriam saber, irmãos, e rejeitaram. Ele segue nessa ambivalência, dizendo que salvação vinha dos judeus, ali em João 4:22, depois que a pregação do evangelho era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, em Mateus 15:24, e que o seu evangelho teria que ser testemunhado no meio daquela geração perversa que pedia sinais, mas não lhe seria dado, exceto o de
de Jonas, conforme Lucas 11:29, e que ele veio para os judeus, mas estes o rejeitaram, conforme João 1:11. E ao mesmo tempo ele veio denunciar a consequência da rebeldia do povo judeu, ao dizer que tudo ficaria encoberto. Eu vou botar uma fenda nos olhos de vocês vão ficar tapados, vocês vão achar que eu não sou ninguém, que eu sou mais um dos profetas. Vou fazer vocês ficarem como vocês realmente são, com esse coração duro, até que vocês digam que está escrito no Salmo 118, verso 26, que vocês vão ter que reconhecer que eu sou Deus. Enquanto vocês no seu coração não entender isso, vocês não vão realmente ver a minha graça, a minha glória sobre a vida de vocês. Veja que Mateus 21:9 fala: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Essa contradição ela pode ser melhor compreendida com o apóstolo Paulo. Há coisas que você vai ler no Antigo Testamento e vai ler nos Evangelhos, vai dar um nó na tua cabeça, e quando você começa a ir para as cartas paulinas, com essa mesma lucidez, irmãos, eu não quero ser pretensioso nem presunçoso, mas o Evangelho nos dá essa possibilidade de, mesmo não tendo formação teológica, tão somente examinando as Escrituras, examinando a carta deste homem que teve uma experiência muito profunda com Deus. E quando eu vejo a história de Paulo, eu me vejo nele com a experiência que eu tive em São Paulo. Ninguém pregou o Evangelho para mim, ninguém bateu na porta do meu apartamento quando eu tentei tirar minha vida 18 anos atrás, no dia 12 de outubro de 2005. Ninguém esteve ali explicando quem era esse Deus, porque eu conhecia o Deus da religião, eu conhecia tantos dogmas humanos que confundiam e não deixavam entender esse Deus. E assim são muitas pessoas que estão presas ainda, tal qual o povo judeu, cegas por não compreender as Escrituras, devido aos dogmas distorcidos, devido a esses muitos anticristos que ainda estão agindo nessa terra, desprezando as Escrituras, sobretudo a palavra de Deus contida nas Escrituras, e por isso a razão dessa cegueira espiritual. Mas veja o apóstolo Paulo, que coisa mais tremenda. Leia e releia toda a carta de Gálatas e você vai entender como é que o cordão vive hoje. Quando eu li a carta de Gálatas, eu percebi, irmãos, que essa liberdade para a qual Cristo nos libertou, que está ali no capítulo 5, verso 1, para que nós nunca mais nos colocássemos debaixo de jugo de escravidão, aquilo foi uma luz que explodiu dentro da minha mente e na mente dos pastores que caminham conosco. Nós não sentimos o peso dessa necessidade, assim como os próprios judeus, que tem que ficar naquele muro o tempo inteiro ali, irmãos. E no entanto, essa dureza de coração que permite os inimigos invadir o seu espaço, por permissão de Deus. Porque se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar, em vão vigiam aqueles que estão ali como segurança, como atalaias. Não adianta. O próprio Deus cega para que as Escrituras se cumpram. E é muito sério isso, porque Paulo teve essa compreensão ao observar os fatos. Por isso que eu admiro o apóstolo Paulo. Ele que era judeu, ele conhecia as Escrituras, estudou com o maior teólogo da época, o professor Gamaliel. E ao conversar e escrever a sua carta ao povo da Galácia, veja o que ele fala no capítulo 4, versos 21 a 26 e 30 e 31. Prestem muita atenção nesse texto. Vocês que querem estar debaixo da lei, o povo da Galácia, muito semelhante aos judeus de hoje e muito semelhante aos cristãos de hoje. Me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, ou seja, 2 descendências. Um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. A Sara já era muito velha, ela tinha 90 anos, depois você vai ler Gênesis, você vai conhecer a história. Pela propriedade avançada, ela não podia ter filhos. Ele estava com 100 anos, Sara com 90, deu pra bola. Estou muito velho, não tem filho da promessa mais para Sara. Ela não tinha condição de gerar mais filho. A cultura judaica permitia que as gerações pudessem se estender, eles podiam ter relações com as suas servas. Tão somente para gerar filhos, gerar descendentes. E assim Sara concedeu que Abraão se deitasse com a Agar, que era serviçal de Sara, portanto escrava. E desse relacionamento, ou seja, dessa relação sexual, surgiu o Ismael. Imagina, o Abraão com 100 anos, Sara com 90. E aí Deus envia anjos. E a história é muito linda, não vou poder entrar em detalhes. E ele profetiza que em breve a Sara estará gerando o filho da promessa. Ela começa a dar risada na tenda. O que você está rindo aí? Não, eu não estou rindo, está rindo sim. Eu ouvi daqui a tua risada. E por tu estares rindo, o nome desse descendente de vocês vai ser Isaac, porque significa dias de riso. Esses dias de choro, esses dias de lágrimas. E assim como nos tempos de Abraão, muitos que nos acompanham aqui agora, e muitas vezes tem chorado, tem clamado e não acontece nada, o tempo já passou, já estou velho para o cumprimento das promessas. Eu sou testemunho, não sou nenhum Abraão, e a minha esposa não é nenhuma Sara, mas depois de quantos anos? Mais de 40 anos, Deus refez toda a minha vida, e temos uma vida abençoada hoje, irmãos, não só na conjugalidade, como família, mas como ministério, para você ver que essas promessas que estavam sobre Abraão, estão também sobre nós. Você vai entender por quê, porque justamente havia essas 2 descendências, um de uma escrava, a Agar, e o outro da mulher livre, a Sara.
O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, aquele sexo normal que gera filhos. Mas o filho da mulher livre, aquela da impossibilidade, aquela do milagre, aquela do Lucas 1,37, porque para Deus nada será impossível acerca de todas as suas promessas, esse foi gerado por causa da promessa de Deus. Então, quando Deus tem uma promessa, ele não trabalha com as circunstâncias. Deus, quando permitiu que Isaac viesse, ele não estava focado nas circunstâncias, porque as circunstâncias eram escrava. E quando Deus quer prometer alguma coisa para que ele seja protagonista desse milagre e não divida a glória dele com o ser humano, ele vai fazer do jeitinho dele, e o jeitinho dele no tempo dele. E o tempo dele não adianta você querer ter atalho, como Abraão tentou ter atalho. E Paulo continua descrevendo, e isso serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos. Prestem atenção, entenda porque o povo judeu está nessa situação até hoje. Pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. É o símbolo da Jerusalém atual. E olha que Paulo escreveu aqui já faz um bocado de anos, viu, irmão? E esse texto é tão atual como se tivesse sido escrito hoje, em 2023. Como se essa carta fosse datada da data de hoje. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. É o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial, que é livre, e ela é a nossa mãe. Então você que tem alguma Nossa Senhora aí, você fica cultuando uma senhora que não é senhora, porque só um mediador, só há um Senhor, a única senhora, segundo o próprio apóstolo Paulo nos diz, é a Nova Jerusalém, é a única mãe que a humanidade vai ter, é a Jerusalém Celestial, que nós desfrutaremos naquele dia lá juntamente com o Pai, dessa eternidade. Veja os versículos 30 e 31. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Ele pergunta. Elas dizem, manda embora a escrava e o filho dela. Manda embora Agar, manda embora Ismael. Não faz aliança, não faz conluio com ele. Pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Entendeu por que o povo judeu é preso? Entendeu por que eles vivem naquele território pequeno e são oprimidos? Apesar de Deus amá-los. Apesar dessa contradição, dessa situação ambivalente que Jesus descreve aqui no Evangelho, que ele veio justamente para poder exortar, admoestar, chamar a atenção desse povo, mas ao mesmo tempo o Pai os ama. E a palavra de Deus ele não volta atrás, ele não volta vazio, irmãos. Ele falou que ele vai abençoar e vai abençoar, mas primeiro vão ter que passar por esse período, esse processo de arrependimento para que eles possam desfrutar disso aqui. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Ou seja, representa a aliança com Deus através do sangue de Jesus. Essa aliança ela é representada pelo sangue de Jesus derramada na cruz do Calvário. Por isso que Paulo fala no capítulo 5, verso 1, como eu falei agora há pouco, que foi para essa liberdade que Cristo libertou, inclusive o povo judeu, mas eles não deram crédito, assim como alguns cristãos não dão, que só estão frequentando religiões, mas não estão vivendo a plenitude desse evangelho. Olha o que o salmista fala no capítulo 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Por que eu botei esses salmos? Por que Deus fez eu colocar no esboço esse salmo do nada? Saltou no meu coração, não estou entendendo, Senhor. Aí quando eu comecei a ver os noticiários desse dom de ferro que tem ali, que destrói foguetes que o inimigo lança, que na prática é um sistema que detecta mísseis lançados de um alcance de 4 até 70 quilômetros e responde disparando um míssil interceptor contra projéteis que se aproximam e representam uma ameaça para a área protegida. Mas o povo de Israel, irmãos, não consegue ver Deus como seu Senhor, como aquele que o protege. Perceba que ao se defender dessas nações, isso prova que realmente Jesus não é o seu Senhor. E portanto, eles estão em débito com o próprio Deus que os separou. Você vai entendendo conforme o descortinar dessa ministração, daquilo que muitas vezes alguns religiosos evangélicos chamam de o povo eleito. Claro que eles são eleitos, mas eles também são nação rebelde. E essa rebeldia não agrada o coração de Deus. Porque aquele que negar o filho está negando o pai. E da mesma forma que nega o pai, nega o filho. Mas o povo de Israel, graças a Deus, na sua totalidade, não é o Estado de Israel. Pois a metade não concorda com aquela potestade política. Haja visto que no final do século XIX, surgiu na Inglaterra um movimento religioso chamado judaísmo messiânico. Tem judeu que crê em Jesus, irmãos. Eles creem em Jesus, eles creem que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Só que eles mantêm costumes judaicos, a tradição, a sua cultura. Ao mesmo tempo que eles acreditam que Jesus é o Messias, eles rejeitam a liturgia das igrejas evangélicas e preferem manter-se em comunidades próprias.
Eu vou te dizer que a gente não é muito diferente hoje como a gente caminha, porque a corrupção ficou tão grande no meio desses falsos pregadores que muitos desses espaços tidos como igreja, que se diz pregadores do evangelho, portanto chamados igrejas evangélicas, tem de tudo ali, irmão. Tem doutrina humana a dar com pau, para você escolher a igreja que mais te convém, a que mais te satisfaz, mas muito dificilmente você vai encontrar nelas a igreja que Cristo quer que nós nos tornemos como corpo dele, e não como instituição. Por isso que Deus rejeitou esse Israel, não de nação, porque ele até hoje ele é o Deus dessa nação, mas como povo, ele só vai se manifestar, só vai tirar a fenda deles quando se cumprir o propósito que Deus tem ainda aqui na terra, que você vai entender daqui a pouquinho. Jesus não rejeitou Israel, a quem de antemão conheceu, e no entanto, com o erro deles, Deus nos inseriu na promessa dessa videira natural. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, capítulo 9, verso 15, fala claramente: eu vim para pregar para os gentios, para aqueles que não entenderam esse chamado. Porque eu, apesar de eu ser judeu, também não entendia. O próprio Paulo tornou-se esse apóstolo chamado pelo Cristo, quando a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele judeu, ele sendo ensinado segundo a tradição judaica, ao ter esse encontro com Cristo, assim como esses judeus messiânicos, tendo aberto os seus olhos, eles começaram a enxergar que realmente Deus é Deus de Israel, a partir do momento que eles reconheçam Jesus Cristo como Messias. Mas enquanto o Cristo, obviamente que também quer dizer ungido, não for o Deus deles, por isso que eles vão passar por todas as aflições das quais eles estão passando. Portanto, é imprescindível que todos nós saibamos que Deus não rejeitou Israel. Repito, Deus não rejeitou aquela nação, como muitos que estão passando por prova. Você pensa que Deus te despreza, que Deus te rejeita? Larga a mão de ser rebelde, para com essa tua teimosia, para de fazer projetos pessoais sem saber se esse projeto está na direção de Deus. Deus tem usado muito para falar acerca dessas coisas, de irmãos que estão sofrendo, de muitas pessoas que nem congregam conosco, que pedem oração, e eu procuro conversar com essas pessoas, assim como Jesus me ensina, muito antes de a gente impor as mãos. Não nos precipitemos em impor as mãos, procuremos conversar. Quanto tempo ele está assim? Desde quando está assim? Procura conversar com a pessoa, saber um pouco da história dela, para saber se realmente ali é a razão, é a oração, se o que ele precisa realmente é que nós oremos, intercedamos ou instruamos acerca da palavra, para que a pessoa possa se arrepender da sua rebeldia e ela naturalmente ser abençoada. Mas a maioria não quer, a maioria endurece o coração. Por isso Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, versos 24 e 27. Que palavra maravilhosa esse Romanos 11, 24 a 27. Vocês, os não-judeus, onde nós nos incluímos até o dia de hoje, são como aquele galho de oliveira brava, aquele jambuzeiro bravo, que foi cortado e enxertado contra a natureza da oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore, esses galhos quebrados do qual eles fazem parte. Irmãos, primeiro tem que ver o que é enxerto. Tem muita gente que não sabe. Nós moramos de aluguel na casa da nossa amiga Arminda, e ali tinha um pé de laranjeira, irmãos. O pé dava bergamota e dava laranja. Eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu lembrei que o meu avô fazia muito essa mistura com parreiral. Na mesma parreira tinha uva branca, tinha uva preta, tinha uva rosa. Era a coisa mais linda de ver. Eu não entendia como é que funcionava aquilo, ele me mostrou. Ele cortava um galinho, a raiz era a mesma. Aleluia. Olha o mistério espiritual aqui. A raiz era a mesma. Então, tem toda uma técnica de você cortar e você tem que depois amarrar para não deixar secar aquele sumo ali. E ele fica fixo e ali ele passa a ser nutrido, alimentado. Aquela seiva alimenta aquele galho. Então, na verdade, aqui, o que o texto está nos dizendo é o seguinte, que esses judeus que foram cortados temporariamente, e aí vem um Jairo, vem uma Denise, ou muitos dos irmãos que se congregam conosco hoje, que querem esse Jesus, nós somos enxertados nessa videira verdadeira, que é uma videira espiritual, que é um parreiral do céu. Então, o que Paulo está falando aqui? Poxa vida, se vocês que não eram dessa videira, que vocês foram enxertados nela, era um jambuzeiro bravo, um pé de amaricá, cortou os espinhos, colocou na parreira, a raiz dessa árvore que vem de Deus vai nutrir vocês. Quanto mais o galho que é natural, é como fazer um implante de um órgão natural. É como tu perder um braço num acidente e implantar o braço de novo. Não vai ter rejeição, porque é o mesmo braço. E é o que está acontecendo aqui, o judeu não vai ser mais rejeitado, eles vão ser quebrados, mas ao mesmo tempo esse galho quebrado vai ser reenxertado. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Então, não fica vaidoso porque você já tem essa compreensão do evangelho. Nós somos tudo jambuzeiro bravo enxertado. Não fica dando uma de bobalhão, você meu nobre irmão em Cristo, pastor,
porque você tem os dons da revelação, e muitos usam desses dons para manipular pessoas, extorquir dinheiro, virarem estelionatários do evangelho. Você vai prestar conta no dia do juízo, irmãos. O Jeremias não está mais aqui, o Isaías não está mais, mas Deus deixou esses pequenininhos, esses rabiscos, como cordão de 3 dobras, para alertar vocês: parem com isso enquanto há tempo. Arrependam-se e vivam a prática desse evangelho genuíno, para que nós não passemos mais vergonha de poder dizer que a gente é pastor de um rebanho que não nos pertence, porque de tanto estelionatário, de tanto bandido, de tanto canalha intitulado pastor, o evangelho está sendo envergonhado. Mas ai daquele que chamar vergonha para o evangelho. O juízo está sobre você. Nenhuma pedra de atafona seria melhor que você botasse no pescoço e se jogasse no rio, diz a escritura. Ai daquele que envergonhar o evangelho. Mas a verdade é essa, irmãos. Entenda esse mistério. A verdade é que a teimosia do povo de Israel, cujo alguns têm um coração endurecido, não durará para sempre, mas somente até que o número completo de gentios, ou seja, não judeus, venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor, o Libertador, virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Vocês estão entendendo que Jesus não voltou ainda? Porque cabe a você que está só assistindo a reunião aqui hoje. Cabe a você que já tem chamado, que está sendo oprimido porque não tomou posse disso ainda. Está priorizando coisas ao invés de priorizar aquele que acrescenta coisas. O dono das coisas. Você está invertendo os valores, relativizando tudo aquilo que é santo, sagrado, para aquilo que é transitório e efêmero. Quando é para você falar do amor de Jesus para muitos que estão à sua volta, inclusive até a outras nações, para que depois que chegar, que Jesus pegar aquele checklist e ver, não, realmente tá todo mundo aqui, agora eu vou despertar o povo judeu. É até lá que Deus está segurando a vinda do Filho, porque ninguém sabe a não ser o Pai. O Pai que vai determinar: filho, vai lá, traz a minha igreja. Olha que tremendo que o profeta Zacarias já falava também no capítulo 12, verso 9 e 10. Naquele dia, depois que o povo judeu se acordar, se voltar para Cristo, naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Irmãos, nós não estamos falando mais aqui do ano 70 depois de Cristo, quando tudo foi destruído, que não ficou pedra sobre pedra. Aqui Zacarias está enxergando muito além dos últimos dias que antecedem a vinda do Salvador. Ou seja, este Zacarias 12, 9 e 10 é o que está para acontecer ainda. Prestem atenção nesse texto. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém, dessa Jerusalém aqui da terra. Eles olharão para aquele, aleluia, a quem atravessaram com a lança, e chorarão a sua morte, como quem chora a morte de um filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho, aleluia. Isso aconteceu comigo, irmãos, no dia 12 de outubro de 2005. Quando depois de tentar tirar minha vida e ter esse encontro com Deus, vinha muitas imagens na minha mente do tempo que eu frequentei outras religiões, como a religião católica, quando na véspera da Páscoa, na sexta-feira santa, aquela imagem de gesso do Cristo morto, eu ia ali beijar os pés do Cristo morto, sem entender que ele já havia ressuscitado, que não tinha o menor sentido adorar aquele morto porque ele vive. Mas a religião, aquele dogma humano, me ensinava que tinha que ser assim, não ensinava a entender no coração, a arrepender no coração. Mas no dia que eu tive esse encontro com Deus, bateu um arrependimento tão grande, irmão, como se eu me sentisse culpado pela morte. Eu chorei como se tivesse chorado pela morte do meu pai, pela morte de um familiar, porque é um amor que você sente que é incomensurável, é um amor que te transforma, não é um amor natural, é um choro do espírito, é algo que só quem teve um encontro com Deus para entender. Para muitos é loucura, mas a loucura do evangelho tem que ser pregada, é por isso que eu estou contando esse testemunho, ainda que muitos me taxem como louco, tá tudo certo, é por aí mesmo, tem que acontecer, é mistério que isso aconteça. Mas aqui o Zacarias fala exatamente isso: eles olharão para aquele a quem crucificarem, vão chorar amargamente como se fosse um familiar deles. E é isso que vai acontecer com alguns cristãos que ainda não entenderam também para o que Jesus veio nessa terra. E eu encerro com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 12 a 14. A maldade vai se espalhar tanto, mas tanto, que o amor de muitos esfriará, mas quem permanecer firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como então os judeus, alguns podem se perguntar, podem ser o povo de Deus se negaram o Messias, que também é judeu? Paulo alerta a igreja para que não ignoremos esse mistério, pensando ser sábios, pois Deus permitiu este endurecimento de coração em parte do povo de Israel. Os messiânicos já reconhecem Jesus como Senhor, somente até que o evangelho se plenifique entre nós, os gentios, e no fim
também seja extensivo aos judeus. Desde a primeira vinda de Jesus, nós nunca estivemos tão perto do fim como nós estamos vivendo nesses últimos dias, amados irmãos. Mas isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Esta foi a mensagem escatológica que Deus colocou no meu coração neste dia 25 de outubro do ano de 2023, na reunião do Cordão.